Amém, amém, louvado seja Deus. Isso é muito importante, né? Entender sobre esse assunto, né? Esse aí suicidou por quê, irmão Nathaniel? Amém. Nós observamos ali, então, principalmente em relação a Saul. Saul ele já teve uma vida muito conturbada, longe de Deus, decisões erradas. Então, o acúmulo de tudo isso foi uma derrota trágica, ou seja, Saul ele morreu ali. Então, observamos que a guerra foi contra ele, não somente a guerra em si, mas também muitas decisões erradas que ele já havia tomado. Observamos que ele consultou até uma necromante e essa necromante disse que ele morreria. Então, dessa maneira, observamos na guerra ele com o temor de ser pego pelos seus inimigos e dessa maneira ser envergonhado, para não cair na mão deles. O que ele fez? Ele pediu para o seu escudeiro matar ele, mas o escudeiro era fiel, não fez isso. E o que Saul fez? Dessa forma, ele viu-se num aperto e mesmo pulou sobre sua espada e se matou. E da mesma forma, o escudeiro, vendo seu rei morto, então viu toda a gravidade. Também o escudeiro sentiu-se fragilizado e também tirou a vida dele, ou seja, suicidou-se. Então observamos duas mortes em um mesmo dia por causa de deixar e de servir a Deus, de buscar a Deus, de temer e de obedecer à verdade que é de Deus. O negócio é sério. A pessoa deixar de seguir o Senhor, nosso Deus, ao ponto que chegou, né? Creio que todos que são da Igreja de Deus têm conhecimento dessa história. A história de Saul, né? O ponto que ele chegou, a sentença que ele mesmo fez com a própria vida, ele mesmo sentenciou a si mesmo. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Então, ele ficou tão triste com a derrota por já ter procurado ali as feiticeiras que era proibido, que foi proibido por Deus, e ele mesmo já tinha caçado as feiticeiras, não aceitando nenhuma no seu território, aonde ele governava. Então foi o caso de ele chegar a esse ponto. A angústia dele foi tão grande que ele tirou a sua própria vida. O que acontece, irmãos, que quando nós se afasta dos caminhos do Senhor, chega um momento que a pessoa não tem mais para onde ir, acha que a única saída é tirar a própria vida. No caso de Saul não tinha jeito, ou ele tirava a vida ou ele morria pelas mãos do inimigo. E ele não queria morrer pelas mãos do inimigo. Eles consideravam incircuncioso, consideravam o pecador, e ele achava que tirando a própria vida ia fazer diferença, né? Mas não fez diferença nenhuma. Ele se acovardou. Então, meus queridos, porque ele deveria ter lutado até o último instante, morrer, mas lutando. Mas não, tirou a própria vida. Nós temos, irmãos, que lutar até o último instante, buscar de Deus a misericórdia, o perdão, para ver se alcança no último dia. Saul teve a oportunidade de se arrepender, foi avisado, foi advertido várias vezes, mas chegou um ponto que ele foi tirado do seu reino pela desobediência. Samuel até aconselhou a ele que ele deveria prosseguir cuidando até o Senhor decidir o que ele ia fazer com a vida dele. Mas ele se preocupou foi com o rei. Ele estava tão fixado de ser conhecido como rei, chamado por nome rei, que ele não realmente se deu a se render por causa do seu orgulho, e acabou o que ele tirou a vida. Então vamos ver o que diz Provérbios 24,
versículo 10. Amém. Vamos que vamos, aprendendo da palavra do nosso Deus, a Ele a honra e a glória. Se te mostrares fraco num dia da angústia, é que a tua força é pequena. É isso aí, né? Foi o caso de Saul. Mostrou-se fraco no dia da angústia. Ele se acovardou, como eu já falei. Então essa palavra, ela serve para todos nós, tá? Não é só lá para quem tirou a vida ou quem tira a vida, não. Se mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, é porque a força é pequena. Então, meus queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, o que nós temos que entender, o significado do suicídio, porque leva a pessoa a tirar a vida. São tantas coisas que levam a pessoa a tirar a vida, né? Quais são as formas de suicídio mais comuns dos nossos dias atuais, irmão Nathaniel? Quais são? Amém. Então, nós observamos as pessoas, então, sentidos. A pessoa, quando pensa em um suicídio, é porque já acumulou muitos pensamentos negativos, ou seja, já tem uma vida muito conturbada e além também de ter tido decepções, então a pessoa sente-se mal e dessa forma não vê gosto na vida, principalmente uma depressão mesmo forte, que leva a pessoa a perder o gosto total pela vida e querer se matar. Então, o que leva as pessoas a tirar a vida nos dias atuais? As drogas, né? Uma overdose tem tirado a vida de pessoas por causa da depressão, por causa da fraqueza espiritual, né? O impulso, né? Injetando, às vezes, toma veneno, outros tomam veneno para tirar a própria vida, ou por movimentos até se enforca, né? Alguns exemplos que ilustram, né, a forma mais frequente de suicídio. As pessoas chegam a esse ponto, né? Estão chegando a esse ponto. Já desde do princípio que entrou o pecado, as pessoas, às vezes, por praticar tanta coisa mal, chega um momento que ele não tem mais força de reagir. Acha que a solução é tirar a própria vida. Só que não, irmãos. Se fosse o caso, a pessoa tirar a vida porque está sofrendo, para não sofrer mais, mas maldito aquele que tira a sua própria vida. Jesus disse: é melhor que não tivesse nascido. Então, assim, a pessoa que tira a própria vida é um amaldiçoado, ele é maldito, né? Ele se assassinou a si próprio. Não amava, né, a si mesmo. Então, uma pessoa dessa, ele é pior do que qualquer outro assassino. Porque o assassino, ele não tem coragem de tirar a própria vida, ele tira a dos outros, mas a dele não. E a pessoa que tira a própria vida, esse é pior do que um assassino, um contratado para matar e tirar a vida de outro. Então, meus queridos, é algo muito comum que tem acontecido hoje. Mas o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? O que leva, irmão Nathaniel? São tantas coisas, né? Como a gente vê que a complicação das pessoas por se envolverem em coisas, em negócios, se envolverem com dívida, se envolver com coisas que eles não conseguem resolver. Aí chega um ponto que a depressão é tão intensa. Eu ia no sábado viajando para Passagem da Onça, em Viçosa, e uma mulher conversando no meio de tanta gente, né? Ela conversando e disse que tinha depressão alta e que a depressão dela, ela conversando com a outra mulher, mas como eu estava próximo, e ela dizendo que se isolava, ela não gostava de conversar com ninguém quando chegava em casa, ela gostava de entrar no quarto dela e ficava lá. E aí ela disse que a depressão veio através de morrer os parentes próximos dela, assim em seguida, tio, não sei o que mais.
e de repente ela começou a sentir algo diferente, né, no seu corpo, e uma voz que dizia: tira a tua vida, tira a tua vida. E ela disse que vinha lutando, né, lutando para isso, porque ela ouvia essa voz. Então, meus queridos, muitas pessoas que tiram a vida é porque ouve realmente uma voz, né, falando com ele como se fosse a única solução para a vida dele. A pessoa, irmãos, às vezes quando está depressivo, a pessoa pensa que não é uma doença séria. É uma doença séria. Todas as pessoas que chegam a esse ponto, eles chegam, quando ele entra na fase de depressão, ele escuta a voz, ele deseja para cometer o suicídio. Tem acontecido muitos por causa disso. Às vezes a pessoa morre: é porque ele era isso, é porque ele era fraco, é porque isso, é porque ele não quis fazer isso. Então, irmãos, quando a pessoa uma pessoa depressiva dizer que vê isso, escuta a voz, você tem que dizer que isso é verdade. Mas ele pode ouvir a voz do Senhor obedecendo a sua voz. Então, como lidar com essas pessoas? É muito difícil. Existe quantos suicídios narrados na Bíblia? Quais foram os motivos? Vamos ver qual foi o motivo. É o que tem acontecido hoje na vida das pessoas. Sempre tem um motivo. Eles procuram um motivo para se justificar. Não, ele morreu, ele deixou uma carta escrita, ele morreu por isso, por isso. Ele deixou isso aí, ele despedindo, não tinha mais jeito, foi um motivo amoroso, o amor dele foi embora, o amor dele deixou ele por outro, ele é uma pessoa que amava, não tinha mais sentido de viver, sempre tem um motivo. Então vamos ver o que na Bíblia diz o motivo. Saul, 1 Samuel 16:14. Amém. Vamos que vamos, observando a palavra do Senhor, graças a Deus. Então vamos pegando aqui as escrituras, vou ler agorinha mesmo. Amém. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Pois é, né? É isso aí, é esses aí que diz que é pra pessoa morrer, né? Que não tem mais jeito, né? São esses espíritos malignos que se aposta da pessoa, se aposta do corpo da pessoa, e a pessoa não suporta, porque ele não consegue dormir, ele não consegue raciocinar direito, né, ter raciocínio, a mente dele não funciona direito. E ele escuta a voz, ele vê coisas feias, ele vê marmota, né, como diz ele, bicho de chifre, bicho de olho de fogo, irmão. Ele diz que vê tudo, né, vê até sapo voando, irmão Nathaniel. Então vamos ver, 1 Samuel 18, versículo 8 a 12. Amém. Vamos aqui com a leitura. Diz o seguinte: Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com a lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Olha aí, um espírito maligno se apoderou dele da parte do Senhor. Então, primeira coisa, veio a inveja, né? A pessoa, quando está afastada do Senhor, irmão, acumulou tanta coisa, a pessoa fica com inveja dos outros à toa. Então, não é porque está na igreja, porque está isso, que o espírito não pode se apoderar da pessoa. Se a pessoa tem inveja, olha, se tiver alguma inveja na pessoa, no irmão, na irmã, é porque não é o espírito de Deus, é o espírito maligno.
E muitas pessoas às vezes não sabem, pensa que sentir desejo pelas coisas dos outros não é nada mal, é sim. Veja Saul tinha medo de perder o reino, porque viu as pessoas ali exaltando ele também, mas como deixou ele como menor, sendo ele o rei, ele já ficou com inveja, porque o povo dizia que Davi tinha matado milhares e não, que Davi tinha matado 10 milhares e ele só milhares. Ele ficou com inveja disso. Olha, que coisa banal, né? Mas porque ele não tinha mais o Espírito de Deus, por isso que ele estava assim. O homem que tem o Espírito de Deus, ele não se acomoda com pouco ou com muito, para ele tá tudo bem. Porque não importa se o irmão cresça ou se o irmão diminua, para quem tem o Espírito de Deus, fica feliz quando o irmão cresce, quando o irmão se desenvolve, e fica triste quando o irmão não desenvolve. Isso é claro, né? A pessoa que tem o Espírito de Deus é diferente. Vamos ver também capítulo 28, versículo 6 e o 7 ainda de Samuel, 1 Samuel. Amém. Vamos aqui para a palavra. Ele consultou o Senhor, mas ele não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Amém. Então aí foi procurar e por isso, né, acabou de completar sua sentença. O capítulo 31, onde nós lemos, versículo 4 e 5, diz que ele chegou ao ponto, né, de enfrentar os filisteus e, para não morrer pela mão deles, acabou tirando a sua própria vida, como nós já lemos no começo. Foi o fim dele, né? Agora, outra pessoa que trabalhava para ele, depois foi trabalhar para Davi, tirou a própria vida também. O nome dele se chama Atofel. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12 e 31. Amém. Vamos que vamos para a palavra do nosso Deus. Então, dizem assim as escrituras para nossa meditação: louvado seja o Senhor. Então, o versículo 12 e o 31. Capítulo 15, versículo 12 e o 31. Amém. Diz o seguinte: depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Agora aqui o nosso versículo 31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transtorna em loucura os conselhos de Aitofel. Capítulo 17, versículo 23. O que aconteceu? Amém. Vamos que vamos aqui observando a palavra do nosso Deus. Pode ler o 22, 23. Amém. Então vamos lendo aqui para nós aprendermos. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Olha aí o que aconteceu, né? Por não acontecer o que ele queria, isso acontece muitas vezes com as pessoas, irmãos, né? Que por não conseguir o que ele quer, aí ele acha, não tem fim, não, o negócio é o fim mesmo, não tem mais jeito, o que eu faço não dá certo, tudo que eu faço dá errado. Mas ele pôs o seu negócio em dias, ele ajeitou, né, todas as coisas que era para fazer, e aí foi suicidar. É o que acontece, às vezes a pessoa tá com planos, faz tudo direitinho, as pessoas, olha como fulano mudou, né, tá tudo organizado, mas o plano dele ninguém conhecia, né?
Ninguém conhece a vez, a pessoa está com um plano maligno na mente, às vezes planejando matar uma pessoa, ninguém sabe, e às vezes está planejando tirar a própria vida, como aconteceu com Atofel. Atofel aconselhou que o filho ficasse contra Davi, né, o próprio filho de Davi, tomar o reino de Davi, que era o conselheiro dele, né? Por achar que Davi não estava mais fazendo o que era certo, foi pro lado errado. O que é que foi? Quando Davi ouviu, o que é que ele foi falar? Foi orar ao Senhor, que o Senhor transtornasse os pensamentos dele, os planos dele, né? Quer dizer que o Senhor não aceitasse os planos de Atofel. E foi o que aconteceu. Foi Deus que interveio por o Davi, foi ele que advogou por ele. Então o que acontece? Como os planos de Atofel eram malignos, não era da vontade do Senhor Deus, né, por trair Davi, por ser o seu conselheiro principal, e ele foi infiel com o seu rei. Então Deus, irmão, Deus não concorda com esse tipo de coisa, né? Quando a gente é falso com amigo, quando a gente é falso com irmão, quando a gente é falso com as pessoas que estão ali perto de você, a pessoa dizendo que ama você e você diz, eu amo você também, viu? Eu amo você também. Na falsidade, né? Na falsidade e o coração cheio de maldade. Tá cheio de gente assim. Que não venha acontecer isso com nós, irmão. Não venha acontecer isso como aconteceu com a Atofel. O que é que você acha, irmão Nathaniel? Será que tem pessoas nos dias atuais, na Igreja de Deus, no nosso meio, será que tem pessoas que se deixam levar também por isso? Uma boa história, pastor Medeiro, para meditação. Então, a história para a gente não seguir o exemplo, mas para dessa forma ter como advertência. E o que é que nós meditamos sobre Aitofel? Então ele era considerado muito sábio, um bom conselheiro, então estava no começo com Davi, mas depois traiu o rei Davi e começou a seguir o seu filho chamado Absalão. Então observamos que após ele ter ali o seu conselho rejeitado por parte de Absalão, então nós observamos que ele se frustrou-se de tal forma que resolveu matar-se. Então é interessante ali que diz que ele colocou os negócios dele em ordem para depois se enforcar. Então, mas ele pôs em ordem para fazer algo errado, que seria tirar a vida. Então, coisa que não tinha nenhum mérito diante disso. E nós observamos hoje as pessoas diante de alguma decepção. Tem alguém da mesma forma que quando alguém não escuta, quando a pessoa é acostumada a sempre ser ouvida nas coisas, então acontece de alguém não ouvir, a pessoa tirar a própria vida, sentir-se uma total rejeição. E nós observamos pessoas assim, que se sentem decepcionadas por não terem ali o seu conselho seguido. E isso falta o quê? Maturidade. Nós temos que entender que, ou seja, se eu falo para alguém, alguém tem a liberdade de querer ou não aceitar o meu conselho, de querer ou não aceitar a minha opinião. Se alguém não quiser seguir, mesmo que eu saiba que seja o melhor, ou até também não pode ser, a pessoa pode também ter um conselho melhor, a gente tem que ser humilde, pastor Medeiros. É isso aí. Zirim também, Zirim, Primeiros Reis 16, versículo 9 a 18. O que é que aconteceu com ele também, né? Amém. Vamos aqui, graças a Deus, para a palavra do Senhor nosso Deus. É o Ziri, né? Ziri. Amém, Zirim. Graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Amém. Glória ao Senhor. É o 9 até o 18. Isso. Então vamos aqui. Zirim, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tisa naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tisa. Zirim entrou e o feriu e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá.
e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim Zirim destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor falada contra Baasa pelo profeta Jeú, por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com os seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zirim reinou 7 dias em Tisa. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeon. Quando os acampados souberam que Zirim havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia, Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tisa. Quando Zirim viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Esse foi pior ainda, né? Morreu queimado, né? Eita, o negócio é sério, né? E acontece isso também com as pessoas, jogar gasolina em si e se queimar, né? Isso é mais horrível ainda. Vamos ver, e quando não morre, né? Que fica sofrendo por uns dias. Coisa feia, né? Pastor Medeiros. Então vamos ver também, Judas Cariote, aconteceu a mesma coisa com ele, não precisa nem nós ler, né? Que é Mateus 27, versículo 51, por trair o Senhor Jesus Cristo, ele pegou a corda também por peso de consciência e foi se enforcar. Agora vamos ver, irmão Nathaniel, como ajudar alguém que quer suicidar? É difícil, né? Amém, muito difícil, Pastor Medeiros, tem que saber falar, tem que ter todo o cuidado. Então fica difícil, né? A Escritura diz que nós devemos ajudar a levar a cruz um do outro, né? Também a palavra do Senhor é bem claro, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Mas muitas das vezes a pessoa não consegue suportar o choro. E como vencer os pensamentos de suicídio, irmão? Vamos ver Eclesiástico 9, versículo 4. Amém, muito importante esse versículo para a nossa meditação. Glória ao nosso Deus. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois é, né? Um cachorro tem muito mais valor do que o leão morto. Então, uma pessoa viva e uma pessoa tem muito mais valor viva. Por isso, nós temos que pensar nisso, irmãos, que morto não vai valer de nada. Como é que uma pessoa vai se arrepender depois de morto? Não tem como. Ninguém pode orar pelo morto depois, ninguém pode interceder pelo morto. Só o vivo pode decidir a sua própria vida, tá? Vamos ver Colossenses 3:2. Amém, vamos que vamos. Bons os versículos para a nossa meditação. Oh glória, aleluia. Diz aqui o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, para vencer os pensamentos mal, deveremos manter os pensamentos nas coisas de Deus, né? Tá? Vamos ver Filipenses 4:8. Amém, graças a Deus. Mais outro versículo esplêndido para nossa meditação. Oh, glória a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre e tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Veja aí, irmão, tudo que for bom, né? Quer vencer os pensamentos de suicídio, né? Suicídio pense nessas coisas, pensa nas coisas boas, tudo que é bom. As coisas ruins, elimine, tá? Bloqueie, tente bloquear com pensamentos bons, cantando louvor, salmodiando ao Senhor, preenchendo as coisas com coisa boa, preenchendo a mente, quer dizer, Isaías 4:2. Amém, vamos que vamos, aleluia.
para a palavra do Eterno que sempre é bendito. Glória ao Senhor. Então vamos que vamos aqui, graças a Deus. Aleluia. Então, capítulo 4, versículo 44, 4 de Isaías, versículo 2. Agora entendido. Então diz o seguinte: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Amém. Não tenha medo, povo de Deus. Salmo 130, versículo 3. Amém, graças a Deus. Então mais um versículo aqui abençoado para a nossa meditação. No nome de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor, nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Então está aqui já na agulha para a gente ler. Então diz aqui o seguinte: amém, graças a Deus. Se tu, o soberano, o 130 é o 30. 130, versículo 3. Amém. Então diz aqui: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Pois é, né? Se Deus registrasse todos os pecados, ou guardasse todos os pecados praticados por uma pessoa, ninguém se salvaria. Entendeu, realmente, irmãos? É? Já pensou, né, irmão? Deus viesse guardando todos os pecados que você cometeu, né? Mas você não cometeu quase nada, né, irmão Nathaniel? Tem os pecados, pastor. Então não tem pecado pouco nem muito. A pessoa, eu pequei mais do que irmão. Não importava o tamanho do pecado, mas se Deus guardasse os pecados de cada pessoa, ninguém se salvaria, irmãos. Veja bem como Deus é misericordioso. E você, por que guarda ainda rancor do teu irmão, né? Tem pessoas que guardam rancor do irmão a vida toda. Disse que perdoa, mas quando vê o irmão não tem coragem de abraçar, sai do meio para ele passar. Quando ele vê de longe, diz: vixe, lá vem, né? Aí o que foi? Não, nada não, né? A pessoa fica disfarçando, né? Então nós temos que ter cuidado, né? Eu não pensava que ia ver o irmão hoje aqui, eu pensava que não ia ver essa irmã aqui hoje. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque se Deus guardasse os nossos pecados praticados, nós não se salvaria, nenhum. Mas Deus é misericordioso, irmão. Deus é bondoso. Por isso, quer ajudar uma pessoa que está com pensamentos ruins, ajude a carregar a cruz dele. Ajude a carregar as cargas dele. A Escritura é bem claro, Eclesiastes 6:2, ajudai a carregar a carga um dos outros, e assim cumprirei a palavra do Senhor. Também diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15, versículo 1, vós que sois fortes, ajudai os que são mais fracos. Então assim, se você é uma pessoa forte, você se sente uma pessoa abençoada, se você se sente uma pessoa espiritualmente firme na fé, ajude aqueles que for mais fracos. Não crie nojo dele, não crie ódio dele, porque isso não é de Deus, tá? Que Deus abençoe, porque uma pessoa espiritual jamais vai criar ódio de ninguém. Mas uma pessoa carnal, sim, a pessoa que vive na carne, só vive irritado, essa cria ódio das pessoas. Mas o que é espiritual, não. Então que Deus abençoe você. Até a próxima programação. Pai seja convosco. Vamos para os comentários.